houvera sido destruído. Nos últimos 150 anos, se constituiu um estranho entreato no mundo ocidental, num período em que o homem, liberado de uma associação milenar, corporativismo, encontra-se gradualmente incorporado a uma outra, o sindicalismo. Vê-se nessa evolução o fenômeno associativo que, do ponto de vista jurídico, que o sindicalismo moderno não deitou raízes históricas no âmbito do corporativismo que dominou a economia medieval a partir dos séculos XVI e XV e XVI. A resposta à pergunta sobre a origem do sindicalismo contemporâneo, vários autores não hesitam em apontar as corporações de ofício, medievais e mesmo antes, formas de organização social na mais remota antiguidade, não sendo o objetivo desse conclave tratar da evolução desse fenômeno associativo. A razão dessa introdução é apenas enfatizar a importância de discutir as relações industriais e a liberdade sindical na perspectiva de sua estrutura tripartite, eis que incumbe às entidades sindicais exercer a representação não só de trabalhadores, como de empregadores. E, nessa sequência, eu passaria a tratar do regime legal sobre a proteção da relação de trabalho, que o professor Amaury tão magistralmente já se referiu, enfatizando que o artigo 7 da Constituição diz claramente: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição, a relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar que preverá a indenização compensatória, entre outros direitos. Como foi referido pelo professor, o artigo 10º também estabelece uma legislação para vigorar na vacatio legis, no período em que não se tem essa edição. Eu acrescentaria a palavra do professor Amaury, que me parece que a demora na regulação das despedidas coletivas decorre da grande dificuldade do tema. E neste embate da Embraer, nós assistimos a um recrudescimento desta polêmica de insatisfação contra a demora do legislador. E as grandes figuras dos tribunais se demoraram em traçar quadros para justificar, a meu ver, a violação da norma constitucional que tem que subsistir, porque a solução judiciária é uma solução de autoridade, enquanto que a solução da lei é uma solução democrática, porque se discute e se considera, no caso, como há de se considerar, todos os relevantes interesses do ideal de proteção do trabalhador, mas também os interesses da gestão e da empresa e os interesses dos demais empregados que estão trabalhando na empresa, que não podem ser esquecidos. Em relação, eu passo imediatamente em relação a despedidas coletivas e a despedida plurima, para apenas relembrar os conceitos dessa despedida, para ficar mais claro quando nós tratamos deste tema. Os conceitos de despedida coletiva e despedida plurima não se confundem. Diante de diversos conceitos, a nossa preferência é por aquele que considera a dispensa ou despedida coletiva aquela que ocorre com a rescisão simultânea por um único e mesmo objetivo, de uma pluralidade de contratos sem a substituição dos empregados dispensados. Na dispensa plurima, há uma série de despedidas individuais simultâneas, motivadas pela conduta de cada empregado. Mas a dispensa coletiva tem sempre uma causa peculiar e dominante. Seu objetivo é a redução definitiva no quadro de pessoal, e os trabalhadores, quando despedidos coletivamente, constituem um grupo de trabalhadores que não são identificados por traços pessoais, mas pela situação, de, por exemplo, terem sido despedidos em razão da necessidade da empresa de reduzir a sua produção, de reduzir a sua força de trabalho. Já na despedida plurima ocorre situação diferente. A empresa não objetiva a redução de pessoal. Os trabalhadores despedidos, embora em número considerável, são pessoas determinadas, e as despedidas são singulares ou individuais, com apenas um liame em comum que advém da conduta direta de cada trabalhador dispensado. A despedida é coletiva no contexto legal, como várias passagens do professor Amaury, pelo fato de tratar da proteção da relação de emprego em geral,
na verdade, tratou também desse tema. Por quê? Porque na situação atual, essas regras da vacatio legis estabelecem que, durante o período em que se espera a lei complementar, vigora, na verdade, uma reparação que é a mesma reparação do direito individual, ou seja, na rescisão, as verbas asseguradas pela realização do fundo de garantia e pela realização comum, de sorte que se equipara em relação à despedida individual à despedida coletiva. E a respeito dessa proteção, já ouvimos o brilho do professor. Acontece que a gravíssima crise econômica em escala global, pela primeira vez os 4 quadrantes do mundo foram atingidos, se iniciou em 2008 nos Estados Unidos da América do Norte, trouxe uma diminuição de demanda e uma queda de produção das empresas. Os empresários tiveram que reduzir os custos e cortar as despesas, o que implicou na diminuição de postos de trabalho e na despedida coletiva de trabalhadores em todos os quadrantes do mundo. Despedida coletiva nesse conceito que nós acabamos de ver. E o Brasil não passou ileso por esse impacto internacional. A crise surgida acarretou também despedidas coletivas. A realizada pela Embraer suscitou inéditos pronunciamentos judiciais e doutrinais, que estimularam também outros, muitas vezes de conteúdos puramente ideológicos e não jurídicos, e aos quais vamos fazer uma referência pontual. O que efetivamente importa, sob o ponto de vista jurídico, é conhecer as normas constitucionais e infraconstitucionais vigentes, porque no Estado de Direito não se admite solução que discrepe do conteúdo legal. O legislador brasileiro não regulamentou até o momento a despedida coletiva, mas ela está atualmente protegida, como já informado, para as despedidas individuais expressas no artigo 10º, número 1 do ato das disposições transitórias. A multa de dispensa sem justa causa foi elevada 4 vezes e hoje é equivalente aos 40%, previsto no artigo 18 da Lei 8.036, e sem nenhuma exigência de comprovação prévia das causas do ato de natureza econômico, conjuntural ou técnico-estrutural. Com razão, o professor Amaury Mascaro, quando explica que não há diferença atual em nossa lei entre dispensa por motivos econômicos e dispensa sem justa causa, porque aquela não é prevista, e que com a rescisão contratual por motivos econômicos é enquadrada como dispensa sem justa causa, com os mesmos ônus para a empresa e ressarcimento para o empregado. Então, feita essa ressalva, há de se acrescentar que a falta de regulamentação não é um problema novo. A doutrina mais autorizada, trabalhista, já em 1974, alertava para a conveniência de se chegar a uma fórmula capaz de atender aos respeitáveis interesses da empresa, do pessoal e da sociedade. A solução continua pendente, passados 36 anos da publicação do preceito legal e 2 décadas da promulgação da Constituição de 1988, o que tem permitido essas tergiversações decorrentes da insatisfação de não ter, por razões óbvias de dificuldades, sido regulado. Essas tergiversações advogam, como disse, uma solução mais judicial, na missão do legislador, ao invés da democrática solução da lei. A Convenção 158, cuja aplicação eu tive ocasião de acompanhar nos 16 anos que permaneci na Organização Internacional do Trabalho, ela teve o objetivo de evitar a dispensa sem justa causa. O trabalho que publiquei na ocasião mostra que, na verdade, ao longo do século XIX, as normas que foram se configurando nos diversos países sobre a relação de trabalho se caracterizaram por estabelecer uma simetria formal entre o direito das partes de pôr fim ao contrato de trabalho, sem que nenhuma delas tivesse a obrigação de justificar sua deliberação. Assim é que, na época, o empregador, no exercício do seu direito, tinha o direito ilimitado de despedir o empregado sem ter de justificar a sua decisão. E o empregado, por sua vez, no exercício do seu direito fundamental de liberdade de trabalho, podia rescindir o trabalho sem justificar a sua atitude. Essa equivalência de direitos no contrato de trabalho, na verdade, se diferencia, contudo, profundamente dos seus efeitos práticos. Porque se o exercício do direito de liberdade do trabalhador é exercido, o empregado, por sua iniciativa, rescinde o contrato de trabalho, na maioria das vezes,
causa ao empregador um contratempo, um grande contratempo da substituição.